Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leopoldo Cunha, eu sou advogado-chefe da Cunha Lopes LLC e a gente está começando um quadro novo no canal chamado Cunha Law Entrevista. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o Rafael Prado, ele é nosso cliente, tive o prazer de fazer um visto O1A com ele e a gente vai discutir um pouco desses desafios, um pouco do estresse da imigração, como que isso funciona. Rafael, se apresenta para o pessoal para eles te conhecerem um pouco. Maravilha. Obrigado pela oportunidade, Léo. Eu sou Rafael Prado, estou aqui na América por 8 meses, 9 meses, né? Abri uma empresa de sustentabilidade de serviços e voltada à circularidade, com soluções para certificações de sustentabilidade. E 30 anos de background no Brasil, de uma grande indústria de polímeros, né? Trabalhava com materiais de engenharia, em plástico de engenharia no Brasil. E resolvi vir para cá. E Rafael, me conta um pouco da sua história, assim, como que foi esse processo de vir? Porque eu tive o prazer de acompanhar esse seu processo, você teve um momento que a gente conversou, você ainda estava no Brasil, e aí teve um momento que você veio aqui para os Estados Unidos, e a gente fez toda essa análise desse seu processo. Me conta, como é que foi essa adaptação de você sair do Brasil, de você se instalar aqui? Eu brinco falando que é aquela sensação de você... Duas coisas. Primeiro, de você comprar uma passagem que só tem ida. E a segunda é em lojas como o Ross ou como o Dollar Tree e comprar aqueles talheres mais baratos porque você está naquele momento de incerteza desse novo projeto. Me conta um pouco como é que foi isso para você. Não, muito bem colocado, porque antes de sair de lá, houve uma pesquisa muito grande, né? Um entendimento de o que fazer, né? Eu olho muito pelo que você disse, né? A imigração não começa você ir para os Estados Unidos, né? Então, eu já conhecia de alguma forma o seu trabalho, e queria saber informações, né? Então, pelos projetos que a gente idealizou e a vontade realmente de vir para os Estados Unidos, a gente começou a fazer pesquisas e você me orientou as formas, todas as possibilidades que eram viáveis, né, para que adequasse ao meu processo. Então isso que foi Excelente. O ponto alto. E é interessante, Rafael, que no seu processo a gente teve uma sutileza que é um pouco incomum. A gente passou por 3 tipos de vistos, né, diferentes, assim. Eu que assisti como advogado, eu vejo que o processo do Rafael, ele teve 3 estágios. E eu vi a maturação dele como empresário aqui nos Estados Unidos. Ele começou vindo para cá sendo transferido de uma multinacional, uma empresa grande no Brasil. Depois ele foi buscar se aventurar com parceiros empresariais aqui. E por último, você tomou a decisão de desenvolver o seu negócio por si mesmo e buscar novos parceiros depois do estabelecimento do processo migratório. Conta um pouco pra gente como é que foi essa etapa, como é que foi esse desenvolvimento. Então tudo está ligado mesmo, né? Então a gente precisa ter o cuidado de que para que você consiga tanto operar aqui, né, você precisa estar alinhado com as regras, as leis, e essa é uma preocupação nossa, né? Então, desde o início, nós imaginávamos ter um visto L1 Porque você era diretor da Petropol no Brasil. O executivo, né? O termo exato eu não me lembro, né? Com a transferência de executivo, se eu não me engano. Isso, é porque o L1 ele tem 2 categorias. Você tem tanto a transferência de executivos entre multinacionais, quanto você tem a transferência de High Skilled Workers, que são profissionais altamente gabaritados para executar um trabalho nos Estados Unidos. No seu caso, como você tinha função executiva, a gente ia te transferir como executivo saindo do Brasil para estabelecer uma filial aqui nos Estados Unidos. E aí, como essa empresa não era a operação filial, era uma nova empresa, então a gente decidiu até procurar parcerias e ter Aí a gente foi no Entrepreneur Parole. International Entrepreneur Parole. Esse é um processo extremamente interessante, pessoal. Eu converso que o Rafael foi um cliente que me provocou a me dedicar bastante. Eu estava, assim, bem otimista com esse processo de International Entrepreneur Parole.
Mas esse processo ele tem algumas peculiaridades. Uma das peculiaridades dele é que ele exige um investimento direto de um lawful permanent resident ou de um cidadão americano ali na casa dos 264 mil dólares. Então, assim, se vocês têm algum tipo de parceria comercial ou alguma pessoa que vocês queiram investir aqui nos Estados Unidos e que estejam dispostos a alocar esse capital nos Estados Unidos, esse é uma estratégia migratória excelente. E a gente estava nesse caminho mesmo, né? Mas em alguma situação nós resolvemos não realizar a parceria ou esses investidores americanos qualificados desistiram do projeto. E aí, na sua avaliação também, nos estudos feitos, migramos para o O1. E aí foi um processo bem bacana também, porque também ajudou aos entendimentos do negócio também, o que fazer, né? De forma alinhada, né? Então... o que me chamou muita atenção do seu processo, e é uma coisa que eu falo com todos os clientes de um modo geral, é que eu gosto realmente de entender o business, eu gosto de entender o que faz sentido, o que não faz, quais são as limitações, e isso me chamou muita atenção até quando a gente conversou lá atrás, porque eu estava insistindo pelo L1 e você estava assim, olha, eu quero uma outra estratégia, a gente está revendo algumas outras coisas, e aí eu te chamei para conversar, eu lembro direitinho dessa reunião. E eu falei para você, Rafael, eu sou seu funcionário nesse ponto. Eu sigo as suas diretrizes. Se você fala para mim, esses critérios eu não consigo, eu não quero fazer, eu vou falar, ok, vamos achar uma nova estratégia. E foi exatamente o que a gente fez. E aí, com a Eva Bio, eu lembro que foi uma outra reunião que você chegou, inclusive, a trazer espécimes, né, com exemplares do seu trabalho, o que você desenvolvia. Foi naquele momento que eu consegui entender o que a Eva Bio faz e o que a Eva Bio pretende desenvolver aqui nos Estados Unidos. Isso, para mim, fez toda a diferença e foi por isso, inclusive, que eu acho que a gente teve uma felicidade de ter um processo aprovado sem RFE em poucos meses e, assim, é muito orgulho estar com a Eva Bio aqui sendo instalada nos Estados Unidos. Isso, como de acordo com as orientações, né, você sempre falava, preciso disso, qual é o seu perfil da empresa? Então isso também foi me ajudando a estruturar a empresa, né? Então a gente começou a olhar para os sistemas, o que eu preciso. Você tem uma descrição do funcionário, então a gente trocou muitas informações e isso auxiliou bastante a gente a, inclusive, saber como operar aqui. Então isso foi muito legal e o O1, ele também tem um certo destaque no meu processo, no meu negócio, né? Porque essa preocupação com os clientes aqui, né? Pô, como é que você tá? Eles sempre perguntam assim como são as coisas, né? E aí eu explicando, pô, cara, isso é legal. E o que você faz, né? Então essa área da sustentabilidade que está num momento bem forte, está na crista da onda, né? Da sexta onda aí das inovações. Nós precisamos procurar soluções de materiais de fontes renováveis e tal. Então, acredito que o A1 também está sustentado nessa questão da habilidade ali, na questão da sustentabilidade. A estratégia que a gente montou contigo foi de mostrar o seguinte, você é um profissional que é destaque e já foi referência no Brasil, e você está implementando um projeto aqui que vai beneficiar não só você empresarialmente, mas também toda a sociedade americana, né? Reduzindo o impacto dos resíduos. É só comparar a quantidade de reciclagem que a gente tem no Brasil com a quantidade de reciclagem que tem aqui nos Estados Unidos. Assim, infelizmente, o que eu sei dessa parte de reciclagem no Brasil é que muito é feito mais por necessidade, ou seja, dos catadores de lixo e tudo mais, do que realmente por uma estratégia. Então, assim, você já conseguiu desenvolver num mercado desafiador uma tecnologia inovadora e você está trazendo para um mercado muito mais amigável, né, essa estratégia. Então, esse foi o plano central do projeto que eu montei contigo. Mas foi muito, assim, não foi fácil, mas foi um processo que foi muito confortável de fazer, até porque você já recebeu vários prêmios, você já foi um destaque. E uma coisa que eu achei interessante, até você me perguntou à época, se as premiações serem dadas em nome da empresa que você trabalhava fazia diferença ou não. E eu lembro direitinho dessa conversa, porque eu falei assim, olha, Rafael, não me importa se você recebeu em nome da Petropol. O que me importa é que você estava no palanque e que você foi um dos chefes da equipe que geraram aquele sucesso para a empresa. Então, assim, você foi um excelente cliente, você é um excelente cliente, até porque a gente continua com a relação profissional. Mas você me ouviu muito. Eu acho que, assim,
quando a gente desenvolve uma empresa aqui, principalmente quando a gente desenvolve um perfil empresarial, eu gosto de conhecer o cliente porque o desafio não é só traduzir o documento, às vezes não é só trocar o título do documento de português para inglês, mas às vezes adaptar, inclusive, a linguagem daquele empresário que está muito acostumado a lidar com isso no Brasil para uma realidade americana. Então, e aqui tem outros documentos, tem outras exigências, tem outras sutilezas. Isso é uma coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Assim. O escritório, tanto é que a gente se especializou nisso, a gente se especializou em Business and Immigration. Então, a ideia é pegar um empresário brasileiro, adequá-lo à cultura jurídica americana. Quais são os documentos que são mais importantes? Às vezes a gente participa, eu até te convido, a gente participa inclusive de reuniões com investidores ou com financiadores em nome do cliente para poder intermediar e facilitar essa comunicação, porque às vezes acontece muito uma insegurança do cliente, né? Isso, de novo, né, agradeço a oportunidade mesmo e até eu indico, né, para que os meus parceiros e amigos conhecidos no Brasil que sempre ventilaram a possibilidade de vir para cá ou vender os seus produtos aqui, sendo fabricado no Brasil ou nos Estados Unidos, ou até exportar através dos Estados Unidos, tem uma série de vantagens aqui que vale a pena mesmo. E eu estou descobrindo quais são esses caminhos mesmo. E já tem algumas empresas que, pelo esse caso que aconteceu, eu conto a história mesmo. Cara, eu acho que eu quero seguir um caminho parecido. E tudo dentro de uma conformidade, que é o que todo mundo busca, ou tem pelo menos o receio, né? Eu quero fazer a coisa certa, como deve ser feito. Então, por isso eu gostei também, né, da Cunha Law, porque além de essa orientação sobre a questão imigratória e o business aí que você começou a falar do business primeiro, esse é o ponto alto mesmo, né? Então, os empresários, alguém está ligado ao business, esse é um... Não, e assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi que o Rafael ele desenvolveu várias, como é que fala? Ligas plásticas, não foi? Isso, blendas poliméricas, ou soluções em... Blendas poliméricas, eu adoro esse nome. Blendas poliméricas. Nossa, é um trava-língua quase, né? E aí, quando a gente estava conversando, eu virei para ele e falei assim, tá, mas Rafael, cadê a evidência disso? Cadê o material que prova que você desenvolveu? E aí você falou para mim, olha, Leopoldo, infelizmente no Brasil não tem a cultura de fazer registro de patentes, registro de marcas, esse tipo de coisa. E aí isso me preocupou muito à época, e isso foi uma coisa que a gente conversou bastante, e é inclusive a nossa próxima etapa no processo, né? A nossa próxima etapa agora é hoje. A gente tem ali, talvez um paradigma lá, né? Eu prefiro... A evidência está aqui, ó, né? Então eu te mostrei e tal, mas realmente o registro da patente, não sei se pode ser um paradigma lá, mas parece ser um processo moroso e muito caro. Também me atrevo a dizer que talvez lá a gente não tenha tanto essa cultura de respeitar as coisas. Todo mundo faz, né? Entendi. Então, ao invés, né, de patentearmos uma coisa, a gente prefere fazer, produzir e já vender. Se acontecer alguma coisa que alguém fez também, cara, isso é uma questão cultural, né? Tudo bem, a gente vai brigar comercialmente ali, mas o importante é produzir, né? Em relação a ter quase que um paradigma aí, que nós preferimos produzir, fazer, entregar e já ter o rendimento daquilo ao ter que esperar a burocracia, a questão da patente. Então, eu sei que nos Estados Unidos é outra situação. Então, até porque quando você registra uma patente aqui nos Estados Unidos, a chance de você conseguir aplicá-la aqui, você conseguir garantir que o seu direito seja tutelado é muito mais forte. Até mesmo no Brasil a gente consegue, de alguns casos, com patentes registradas aqui. Então é o nosso próximo passo mesmo, né? Registrar tanto a marca como os produtos desenvolvidos, que são inovações, e vai ao encontro das necessidades aqui, né? Então a gente realmente quer continuar o processo, entender mais como funciona essa questão da necessidade do registro, mas o quanto isso também contribui para os negócios ser avançados, né? Então... que maravilha. E, Rafael, quais são os próximos passos que você está? Assim, qual que é o futuro da EvaBio na sua cabeça hoje? A EvaBio, ela está com, além dos desenvolvimentos que foi que a gente vislumbrou de início, né, desenvolver soluções sustentáveis para os resíduos, principalmente, e aplicando circularidade. Então, a ideia é que nós circulamos os resíduos através de aplicações em polímeros, em plástico, né?
Então, iniciou-se essa situação, onde a gente consegue colocar qualquer resíduo num plástico e isso vai circular. O exemplo, acho que mostrei você borra de café, tecido. Eu adorei o da calça jeans. A calça jeans, você coloca tecido dentro do plástico e aquilo você não só retém carbono, aprisiona carbono, mas também tem uma propriedade elevada. Então, sua peça plástica ela fica um pouco mais robusta, né? Então, a gente alinha essa situação dos resíduos com o material reciclado e a gente tem um termo que a gente explora muito, é mais adequado dizer, que é o upcycling, que é um reciclado de performance equivalente ao material virgem, novo, né? Não é mais aquela questão, tipo, árvore de Natal de garrafa PET, né? Já é uma outra visão de como reciclagem. se nós sempre, pejorativamente, falamos que o material reciclado ele é de baixa performance, não funciona, né? Então isso não, é um material upcycling, é um reciclado, porém de propriedades elevadas e além de ser mais benéfico para o meio ambiente. Paralelo a isso, a gente começou a certificar as empresas, né? Para uma gestão sustentável, porque notamos também que há uma desconexão entre os valores das empresas com a questão sustentável. Então imagine que as empresas elas querem ser sustentável, né? Você é empresário também, seu negócio depende de você. Lógico. Se você sair do seu negócio funciona, continua funcionando? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Então é mais ou menos nessa situação. Então a gente também implanta um sistema sustentável na sua empresa. E que a sua empresa é perene, você passa, mas a empresa fica. Então nós temos também essa certificação, que a gente é um passo seguinte que a gente está colocando, e principalmente aferindo o carbono também nas operações. Você está fazendo aquelas medições de carbono? Isso, qual é o impacto de carbono? Qual é a sua pegada de carbono em tudo que Legal. você faz. Então isso que a EvaBio começa a operar a partir de agora. Que legal. Não, sério, eu não sabia que você estava mexendo com essa análise da pegada de carbono. Porque isso é legal, depois para fazer o cálculo, você consegue negociar ou vender isso, né? Porque tem essa argumentação da negociação da pegada de carbono, né? Então, a EvaBio ela começa por desenvolver essas soluções. Então ela vai estar muito ligada a projetos de circularidade existe dois tipos. Ou você aprisiona o carbono ou você retém o carbono. Reter o carbono, por exemplo, você tem uma planta, né? A planta captura o carbono e retém no solo. Entendi. E aí outra, aprisionar é, por exemplo, a circularidade. Em vez daquele resíduo estar emitindo carbono, ele está aprisionado. Os dois você pode ter crédito de carbono. Sim. Como e tem um mercado forte na Califórnia, se eu não me engano, não é? Então, sim. Bom, o Brasil regulamentou no ano passado, em novembro do ano passado, uma nova lei, mas os Estados Unidos já tem um mercado, que é um mercado voluntário, né? Então, por exemplo, a EvaBio, como ela está ligada com esses projetos, ela identifica quem tem carbono e quem precisa compensar. Então, ela também funciona como um broker, que legal. uma empresa que intermedia o carbono. Então, caso você porque o mercado aqui é voluntário, você compensa de acordo com as suas metas e os seus objetivos, né? Então, tem um belo exemplo a Disney, a empresa que mais compensa carbono, mas isso é voluntário, ela faz isso de forma voluntária. Entendi. E empresas que têm crédito por algumas ações de reter ou aprisionar, fazemos isso. Sobre isso, tá? Assim, eu lembro quando eu estava como legal counsel da Parker, que a gente teve uma reunião, porque tem uma reunião emergencial, porque tiveram várias empresas americanas que elas foram processadas por conta que eles chamaram de propaganda fraudulenta. Isso. Então, eles falam assim, é voluntário até a página 2, porque depois que você diz que está fazendo o que vai fazer, você pode ser responsabilizado. Isso é uma coisa que, inclusive, o departamento jurídico da Parker, a gente reviu todas as políticas da empresa para poder proteger e evitar esse tipo de processo no futuro. Mas de uma forma bem resumida é o seguinte, você valoriza a sua empresa no mercado de ações dizendo as suas metas ambientais, por exemplo. Então, você diz que vai fazer aquilo. Isso. E as suas ações têm valor em relação ao que você disse. Então você tem que cumprir. Então lógico. Isso é o voluntário, entendeu? Não existe regulamentação, você não é obrigado a compensar carbono, mas se você falou que tem que fazer e seu negócio começa a melhorar, então a bolsa de valores vai ser... Aí virou compromisso. Entendi. Rafael, eu queria te agradecer muito, Prazer. muito por essa sua presença aqui.
Assim, eu falo isso de coração, você é um excepcional cliente, eu adorei trabalhar contigo. Foi um processo assim que eu tive muito prazer em ver o desenvolvimento da empresa e eu te desejo todo sucesso. Eu desejo que a EvaBio cresça, até porque eu acredito que assim, profissionais qualificados saírem do Brasil e se aventurarem aqui, eles exigem coragem e a coragem ela tem que ser recompensada. Então assim, meu amigo, o que eu te desejo é todo sucesso e todo desenvolvimento possível, tá bom?